sensível, igreja. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, para as nossas vidas nessa noite. Se nós, se atentamente ouvirmos a palavra do Senhor, não vamos endurecer os nossos corações, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus Ele vem falar conosco, Ele vem nos confortar, sim, mas o Senhor Ele vem trazer também espada sobre as nossas vidas. E às vezes, quando nós ouvimos algo de Deus e vai contra aquilo que nós pensamos, contra os nossos pensamentos, nós criamos barreiras e criamos muralha. Que essa muralha venha a ser tirada da minha e da sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus venha inundar todo o nosso ser nessa noite, em nome de Jesus Cristo, através da palavra, porque às vezes nós achamos que é através do louvor que o Espírito Santo de Deus nos enche. O louvor é para você adorar a Deus, o louvor é para você se esvaziar do Senhor, se esvaziar de si mesmo. O louvor é para isso, se esvaziar de si, entregar a sua adoração a Deus. Você se esvaziou, aí o Espírito Santo de Deus vem com a sua palavra e nos enche todo aquele vazio. Amém? Em nome de Jesus. Quer orar? Estenda suas mãos para a serva do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, Senhor, já está, Senhor, no coração da sua filha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada vida, Senhor, ao ser ministrada, Senhor, venha se converter, Senhor, venha mudar de atitude, Senhor, porque de nada valeria, Senhor, estarmos reunidos neste lugar, Senhor, chegarmos até aqui, Senhor, e apenas ser espectadores, Senhor. Não, Deus, nós viemos aqui porque nós queremos nos alimentar, Deus, da sua santa e bendita palavra. Usa sua filha, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra venha a ser, Deus, distribuída, Senhor amado, uniformemente a cada vida, porque as necessidades, Senhor amado, são diversas dentro da sua casa, Senhor. Mas o Senhor, Espírito Santo de Deus, se encarrega para falar a cada coração do seu jeito, da sua simplicidade, da sua forma, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, em nome do Senhor Jesus. Ontem eu estava na teologia e nós conversávamos sobre Jacó e Esaú. E nós refletimos sobre bastante coisa. E nós vimos ali um momento em que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. E a gente refletia sobre isso, sobre aquela questão da bênção do filho primogênito, E eu meditava sobre isso, sobre a nossa vida cristã. Só que antes da gente meditar sobre isso, sobre a questão de a gente ler sobre Jacó e sobre Esaú, eu vou procurar ser bem simples e rápida. Mas eu gostaria assim de perguntar para vocês, se vocês realmente sabem o que é evangelho, se vocês sabem o que é cristianismo. Porque às vezes a gente acaba vindo para a igreja, a gente vem, ouve palavra, ouve sermão, a gente às vezes até se batiza, às vezes está na igreja 10 anos, 15 anos, e não sabe qual é o motivo de estar na casa do Senhor. Às vezes a gente nem sabe, a gente sabe que crê em Jesus, mas não conhece a obra salvadora de Cristo. A gente não sabe aonde na palavra que está o porquê que nós estamos vindo à casa do Senhor, o que nos é prometido.
Por que o Senhor Jesus nos salva? Salva do quê? Liberta do quê? O que Ele nos promete? A gente às vezes não sabe o que é isso. Muitas vezes não sabemos nem o que significa evangelho. Sabemos que existe Mateus, Marcos, Lucas, João. Tá bom, fala da vida de Jesus, da obra de Cristo. Muitas vezes a gente sabe que o sangue de Jesus tem poder e sabemos que em nome de Jesus cai demônios. Mas e aí? A nossa vida não muda? Às vezes a gente põe uma Bíblia embaixo do braço. Continua do mesmo jeito. E aí? Novidade de vida? Nada. Então eu queria que vocês... Aí eu comecei a folhear a palavra de Deus. Falei, Senhor, mostra para mim uma parte na Bíblia que traz alguma coisa nesse sentido, né? Abra a sua palavra, a Bíblia, no livro de Colossenses. Eu achei interessante o que Paulo fala. Logo no início, quando ele começa a escrever a carta, olha como ele fala. Inclusive, é nesse capítulo, no capítulo 1, que ele mostra que Jesus é chamado de primogênito. Ele é o primogênito de toda a criatura. Cristo, ele foi o primeiro da raça. Olha lá que Paulo fala, no capítulo 1, no verso de número 3. Ele começa escrevendo a carta, é um livro de Colossenses, ele escreveu para os irmãos que estavam numa cidade que chamava Colossos, por isso que era aos Colossenses. Então ele começa lá, no versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, é uma carta. Então nós vamos ler juntos. Imagina você recebendo essa carta, né? Que Paulo escreveu. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, um povo que tinha fé em Cristo Jesus. E do amor que tem por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Então, um povo que tinha fé em Jesus, e esse povo tinha uma esperança que estaria nos céus. Olha lá, uma esperança de algo que estava reservado para ele, aonde? Nos céus. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Evangelho, irmãos. O Evangelho tem chegado a eles, chegou a eles, e o Evangelho tem chegado a nós. Evangelho, a palavra Evangelho, boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Algo novo aconteceu. Novo Testamento, Evangelho, Cristo nasceu. Algo novo aconteceu. Cristo veio, Cristo conosco. Cristo nos traz vida. Cristo nos leva de volta ao Pai. Olha lá. Continuando. Evangelho que chegou até vocês. Uma notícia. Por todo mundo, este Evangelho, que é esta notícia, que Cristo agora está no meio deles. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Será que nós entendemos a graça? Entendemos o que é graça e merecida? Graça de Deus e toda a sua verdade, toda a amplitude, tudo aquilo que está reservado a nós. Ou seja, nós, homens e mulheres, pecadores, homens e mulheres que já nascemos do pecado, que agora, através de Cristo, somos novamente aproximados de Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Ou seja,
Deus nos dá através de Cristo, né? Deus nos presenteia com a vida eterna através de Cristo Jesus. Olha lá. E ainda quando a gente fala isso, é como se não fosse nada. É como se não significasse nada hoje em dia. Hoje em dia, o Evangelho, hoje em dia, as coisas de Cristo, elas estão tão banalizadas que não estão significando mais muita coisa. A graça, o dom de Deus, as coisas que são do alto, hoje em dia, elas estão sendo vendidas em qualquer barraquinha, né, irmãos? As coisas, elas não estão mais sendo glorificadas, não estão mais sendo honradas como deveriam ser. Olha só, continuando. Verso de número 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Tá bom, era um povo que também amava. Verso 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a minha oração hoje. Que todos nós possamos ser cheios do pleno conhecimento do que é Cristo, pleno conhecimento do que é o Evangelho, pleno conhecimento da vontade de Deus para com as nossas vidas, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que o discernimento, que o entendimento seja espiritual. Irmãos, se cada um de nós aqui soubéssemos quem somos em Cristo Jesus, mudaríamos muita coisa. E o adversário das nossas vidas, ele vai tentar de todas as formas nos impedir de saber quem somos em Cristo Jesus. Porque no nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade. No nome do Senhor Jesus, cai por terra muita coisa. No nome do Senhor Jesus, são libertos os cativos. No nome do Senhor Jesus, vida nova, abundante acontece. No nome do Senhor Jesus, a nossa família é liberta. No nome do Senhor Jesus, as coisas, elas começam a caminhar diferente. No nome do Senhor Jesus, a alegria se estabelece. No nome do Senhor Jesus, tudo se faz novo. Vocês entendem que no nome do Senhor Jesus, muita coisa é descoberta. Só que o inimigo, ele tenta cegar. O inimigo, ele tenta tirar o nosso foco de quem nós somos em Cristo, para que a gente não se posicione. Eu canso de falar isso, porque a gente cansa de esquecer isso. Eu canso de falar que nós, no nome do Senhor Jesus, nós em cada metro quadrado fazemos uma grande diferença e uma grande explosão. No nome do Senhor Jesus, quando a gente pisa dentro de um lar, e quando nós entramos num lugar com estratégias de guerra, no nome do Senhor Jesus Cristo, mundo espiritual que não se enxerga, começa a temer. Porque o nosso inimigo, carnalmente, de uma forma material, nós não vemos. Nós temos aí um ponto negativo, se nós formos andar de uma forma natural. Nós não enxergamos o mundo espiritual. O mundo espiritual nos enxerga. Só que, se nós estivermos em pleno conhecimento e na plenitude do Espírito Santo de Deus, se nós estivermos em pleno conhecimento, com a sensibilidade
espiritual e entender e estiver em sintonia com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que discerne e entende todas as coisas e até as profundezas de Deus e todo o conhecimento de Deus, Ele vai guerrear por nós no mundo espiritual, porque Ele enxerga o mundo espiritual. Então Ele vai nos direcionar em como orarmos, como nos colocarmos em determinada situação. E aí nós vamos estar sendo colocados para falar coisas, agirmos diante de algumas situações, orientados pelo Espírito Santo de Deus, para derrubar muralhas, para quebrar cadeias, grilhões, correntes. E o inimigo vai bater em retirada. E aí que eu falo, as coisas que até então não são visíveis, elas vão se tornar visíveis, porque nós vamos ver no nome do Senhor Jesus o sobrenatural acontecer. Vocês concordam? Vocês entendem isso humanamente falando? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo e levar isso pelo Espírito Santo, através do Espírito, entender e compreender as verdades espirituais disso que eu estou dizendo, irmãos? O Senhor Jesus, Ele venceu por nós na cruz. Se nós não nos colocarmos nessa medida, encontrando o caminho da cruz, para entender e nos identificar com Cristo na cruz, lá que Ele venceu por nós. Se nós não estivermos ali naquela posição, nós não vamos conseguir. Ele venceu por nós na cruz. Então o que acontece? É pela fé que nós temos que tomar posse das coisas. Vencido, vencido está. Está ou não está vencido? Curado, curado está. Restaurado, restaurado está. A bênção de Deus sobre a família é bênção de Deus sobre a família e ponto. Deus, Ele tem coisas boas para o casamento e ponto. Deus, Ele tem coisas boas para a família e ponto. Deus, Ele tem vida e vida em abundância. Não é isso que diz? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. A gente sabe tudo isso, né? Todo mundo sabe esse versículo de João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Todo mundo sabe disso. Mas e aí? Como que Ele veio para dar vida? E como que você alcança essa vida e vida em abundância? No nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos identificar com Cristo. Nós precisamos receber Cristo. Cristo em nós. No nome do Senhor Jesus. Olha lá, voltando lá. Colossenses 1:10. Olha que interessante que fala. Então nós precisamos estar plenos com sabedoria e entendimento espiritual, que muitos não buscam. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando. Olha, aquele que está em Cristo, ele é frutífero, ele frutifica em toda boa obra. Ele frutifica em toda boa obra, cresce no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Poder, o que traz a memória? Ação. Poder é mudança, poder é ação. Poder não é inércia. Poder é algo que move, é que constrói, é que modifica. Explode. Olha lá. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança. Se você estiver em Cristo, sintonizado,
a sua fé vai movendo, você vai tendo perseverança, paciência com alegria. Você é movido de alegria, porque você sabe quem está operando em tudo. Dando graças ao Pai, verso 12, que nos tornou dignos de participar do que, irmãos? Da herança dos santos no reino da luz. Herança que nos está proposta. Herança. Pois nós só conseguiremos sentir a alegria no coração dessas verdades espirituais se essas verdades que eu vos digo, que eu estou dizendo para vocês, forem colocadas em vocês, forem explicadas para vocês através do Espírito Santo de Deus. A alegria só vai alcançar o coração de vocês mediante essa palavra com o discernimento, com o entendimento do Espírito Santo de vocês. O Espírito Santo trazendo compreensão. Através do Espírito Santo, que vai trazendo a compreensão dessas verdades espirituais, irmãos. Humanamente falando, o homem ele ouve. Isso não significa nada. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer em nossos corações a certeza dessas verdades. A certeza e a alegria de estarmos em Cristo. Eu olho para vários rostinhos aqui, é até engraçado às vezes. A gente falando de Cristo e a gente vê nos olhares tanto desânimo. Vê nos olhares tanta apatia. Tanta falta de convicção. Tanta falta de certeza do que é Cristo. É necessário a gente pedir para o Senhor experiência. É necessário a gente querer buscar mais experiências com Cristo, irmãos. Nós precisamos nos aproximar de Deus, querer viver experiências novas com Cristo. Buscar, querer estar em Cristo e querer sentir uma novidade de vida com Cristo. Que hoje você possa depositar aí nessa prateleira essa religiosidade, dogmas, doutrinas. Que a partir de hoje a gente possa começar a ser sincero com Cristo, verdadeiro com Cristo. O Senhor é aquele que olha, sonda e conhece o nosso coração. Desde o ventre, o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso andar, conhece o nosso levantar. É necessário nós depositarmos diante do Senhor a nossa vida, irmãos. Olha lá o que ele fala, verso 13. E o Evangelho e a palavra, antes de eu continuar lendo, a palavra, ela é lúcida. A palavra, ela é clara. O Senhor, Ele quer falar conosco de forma clara também. Não só alicerçado em emoções, em sentimentos, mas de uma forma clara, objetiva. Nós precisamos entender o Senhor de forma clara. Olha lá, verso 13. Pois Ele nos resgatou. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, quer dizer, por meio do seu sangue, né? A saber, o perdão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é, aleluia, a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, através do quê? Pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Eu estou lembrando, nós estamos lendo a palavra de Deus, eu estou lembrando lá em Esdras, quando o povo se juntava, e eles ficavam, né? Desde a manhã. Hoje não se lê muito a Bíblia, né? Na igreja mais, né? Hoje é ler um versículo e olha lá, depois vai, pega a poeira, deixa a Bíblia lá e não se lê mais a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar a ler mais a palavra do Senhor. Já que não se lê em casa, temos que ler no púlpito, né? A gente precisa ler mais a palavra, porque a palavra por si só ela se fala. Olha lá, verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Estávamos ou não estávamos separados? Mas agora, Ele, olha só, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante o que? A morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, sempre através de Cristo. Desde que nós somos aproximados através de Cristo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Lindo isso, não é? Lindo isso. Será que é só eu que estou achando lindo? Eu acho que é. Esse, glória a Deus, é porque sou só eu mesmo? Não. Esse é o Evangelho do qual eu, Simone, me tornei ministra. Deus é muito lindo. Quem aí quer se tornar ministro desse Evangelho? A partir de hoje, você marca, quando você for falar de Cristo para alguém, tira uma xerox de Colossenses 1, se você não quiser levar a Bíblia, né? Você senta e vai lendo o capítulo 1 inteiro, até o verso de número 23. Aí você lê e vai explicando junto para a pessoa, que seja o seu motivo de evangelismo. E isso, Deus vai falando através disso na vida das pessoas. Você vai lendo junto com a pessoa e você vai falando do amor de Cristo. E você vai levando essa pessoa a compreender a palavra de Deus que eles acham tão chato. Fala, livrinho chato de entender. Não é assim que as pessoas falam? E a gente vai orientando. E a gente vai dizendo. Agora vai lá para Gênesis. Gênesis 23. 23 não. Gênesis 25. Existiam 2 irmãos, gêmeos, bonitinhos. Um se chamava Esaú, eles nasceram grudadinhos no mesmo dia. Esaú e Jacó. No início, quando eles estavam dentro da barriga lá, os dois, um empurrava o outro. A mãe, que era quem? Rebeca. Foi orar a Deus, porque que os dois se empurravam dentro do ventre, né? Vocês têm que saber, hein? Isso foi falado ontem. Sabe tudo, né?
A mãe foi perguntar por que os dois se empurravam tanto. O que Deus falou? 2 nações há no seu ventre. E o maior vai servir o menor. E o que aconteceu? Quando foi dar à luz, eis que saiu o mais velho, que é o primeiro, que era Esaú, né? Ruivo, né? Peludo, saiu bonitinho. E lá vem o outro atrás, que era o Jacózinho, segurando no calcanhar do outro. E foi dado o nome dele de Jacó, que segura no calcanhar. Significa ou enganador, ou suplantador. Não é isso? E aí o que aconteceu? Deus falando, ela falou, o maior vai servir o menor. Isso já era, por quê? Era soberania de Deus. Porque naquela época, o que acontece? Havia a bênção do primogênito. Todo primogênito, ao primogênito cabia o quê? Os direitos de primogenitura, que era dupla herança. Eu sou primogênita, hein, pai? Tem que ter dupla herança. Mas eu sou mulher, né? Lascou. Eu sou primogênita e não nasci ninguém grudado no meu calcanhar aqui não. Então, tinha o quê? Os direitos de primogenitura. Tinha dupla herança, tinha o poder, eles estavam acima dos irmãos e a chefia da família. Mas só que nesse momento, a soberania de Deus, Deus falou assim, não, o maior vai servir o menor. Só que o pai, que era Isaac, gostava do mais velho. E a mãe gostava do mais novo. Já tinha uma divisão aí entre o casal. Já começava tudo bagunçado, né? E foi indo, e foi indo, e foi indo. A gente viu lá mais pra frente que o pai não quis obedecer à soberania de Deus. Porque queria abençoar o filho mais velho. Mas, olha o que aconteceu aqui. Isaac. O que fala aqui no capítulo 25? Verso 27, capítulo 25, verso 27. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Verso 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, Rebeca preferia Jacó. Verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Então Jacó estava lá preparando um ensopado, um guisado lá. Estava preparando, chegou o irmão dele faminto. E pediu, verso 30, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Jacó já era um enganador, né? Disse Esaú. Olha o que Esaú disse. Estou quase morrendo de fome, ele quis dizer. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu quero parar um pouquinho aqui, que é o que eu quero trazer para vocês. Que o Senhor tocou muito no meu coração. Estava inclusive falando com as meninas ontem. Muitas vezes, vocês viram que ele estava chegando da caça, morrendo de fome, veio o cheirinho de comida. Naquele momento a sua carne estava com fome, todo ansioso, todo pensando em si mesmo. Naquele momento, houve lá aquele cheiro gostoso. O outro pegou e falou, dá um pouquinho dessa comida aí. O outro falou assim, ah é? Então me vende esse direito de primogenitura. Que era o quê? Que era o direito, a herança, a bênção de Deus sobre a vida dele. O que ele fez? Eu estou com fome. Nesse momento, de que me serve essa primogenitura? Irmãos, quantas vezes, em momentos de precipitação, em momentos de ansiedade,
em momento de natureza carnal, em momentos de que muitas coisas se colocam na nossa frente, a gente vê as coisas espirituais como um nada, e a gente não mede e não vê a responsabilidade das nossas escolhas, e naquele momento parece que não vai significar nada dizer não, naquele momento parece que não vai significar nada abrir mão, até rimou, né? Abrir mão das coisas. O que ele disse? Olha aqui o que ele disse: estou quase morrendo. Olha só nesse momento o egoísmo. De que me vale esse direito? Aquilo, naquele momento, para ele, era um nada. Ele estava desprezando aquilo que para Deus era algo tão importante. Tanto é que a bênção dos primogênitos foi instalada desde a época que o Senhor tirou lá na frente, que o Senhor vai tirar os filhos, né, do Egito e vai levar para a terra de Canaã. E o Senhor, ele institui ali a morte dos primogênitos. E lá na frente, o Senhor institui, todos os primogênitos teriam que ser resgatados. Que teria que ser dado ou um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, sem defeito, em troca de todo o primogênito. E mais lá na frente, o Senhor fala assim: agora eu quero, todos os levitas, eles vão ser colocados no lugar dos primogênitos. O Senhor fala para fazer uma contagem em todo o povo de Israel, conta quantas pessoas há lá no povo de Israel, e conta quantos tem de levitas. Troca um por outro. A partir de agora, os levitas serão meus no lugar do povo de Israel. Inclusive, em Números 3 que está isso. Números 3. Inclusive, na época da contagem, dá 273 a mais de israelitas. O que o Senhor faz? O Senhor pega e pede ofertas. Eles dão ofertas de ouro, tal, a mais para suprir essa diferença. E isso é uma coisa muito séria, porque os primogênitos, eles eram o quê? Eles eram abençoados. Os primogênitos, eles eram por parte do Senhor, era algo consagrado ao Senhor. Era algo da parte do Senhor muito séria. Só que Esaú, ele abriu mão. Esaú, neste momento, tudo bem que no início era a soberania do Senhor, mas até então, o que acontece? Ele, nesse momento, ele não estava valendo, ele não estava percebendo que as coisas do Senhor eram de suma importância. Ele estava praticamente desprezando, vomitando, deixando de lado as coisas espirituais. Ele estava comparando as coisas espirituais com as suas coisas humanas, com as suas coisas físicas. E às vezes, quantas vezes a gente não torna aquilo que é santo impuro? Quantas vezes a gente não compara as coisas espirituais com as coisas da nossa vida, como se fosse na mesma proporção? Eu vou escolher entre isso e isso, e a gente coloca as coisas de Deus no mesmo patamar. A gente coloca as coisas de Deus no mesmo patamar. Quando não, entre as coisas de Deus e as minhas coisas ficam em primeiro lugar. As coisas de Deus podem esperar. Não é assim que acontece? E olha o que acontece depois, as consequências disso no capítulo 27. O pai vem, quando ele já estava fraco, tal, ele pede o que para o filho? Você vai, procura uma caça, pede para Esaú. Até então, ele desprezou lá. No mundo espiritual já estava selado. O pai vem, fala para ele, pega uma caça, prepara para que eu possa te abençoar. O pai contrariando a própria soberania de Deus. Olha lá, a vontade de Deus. O que acontece? A mãe, juntamente com o filho Jacó, que era o enganador, prepara toda uma situação. O pai vai e abençoa Jacó no lugar de Esaú. Quando o filho Esaú, aquele que desprezou a primogenitura, a herança, volta, verso de número 30, capítulo 27, verso 30. O pai já tinha abençoado o outro filho, mais novo. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida, levou para o pai. Verso 32. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse:
Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, abençoado ele será. Verso 34. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Ele não rejeitou? Rejeitou. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Enganador. Já é a segunda vez que ele me engana. Epa aí, né? Ele rejeitou, né? Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. Olha as consequências, irmãos. E a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao seu pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai respondeu-lhe. Nesse momento, Isaac se rende à soberania de Deus. Sua habitação será longe das terras férteis. Olha as consequências da rejeição de Esaú. Distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Sério, né, irmãos? Para a gente terminar, o que eu quero dizer? A gente tem que tomar cuidado. Está nos proposto uma bênção muito especial através do Senhor Jesus Cristo. Enquanto temos tempo, vamos fazer as escolhas certas. Enquanto temos tempo, vamos procurar orar, vamos procurar a ler a palavra do Senhor, vamos procurar a comunhão com o nosso Deus, vamos procurar estar próximos do nosso Pai, vamos procurar sabedoria do alto para fazer as escolhas certas, porque está chegando o tempo, e a gente nunca imagina que o Senhor Jesus ou a perseguição vai estar ou nessa geração ou na próxima geração. Eu não sei quando que vai acontecer as coisas. Nós sabemos que o tempo está se estreitando, mas que o Senhor possa encontrar em nós corações aquebrantados, que o Senhor possa encontrar em nós homens e mulheres que estejam com desejo de se aproximar da presença do Senhor. Que a gente possa, que nós podemos, né, eu juntamente com você, juntamente com as nossas famílias, nos aproximar do Senhor, receber o amor do Pai, estarmos juntos com o Senhor. Porque dependendo das escolhas que nós fizermos hoje, irmãos, nós não sabemos o que nós podemos colher lá na frente. O Senhor, Ele vai voltar. O Senhor, Ele tem coisas boas, mas só que não escolha o Senhor por medo de ir para o inferno. Entenderam o que eu disse? Não estejam na presença do Senhor só por medo de ir para o inferno. Não queiram o Senhor só por causa disso, não. Queiram o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele possa ou te abençoar, ou se você não escolher pelo peso, ou porque senão você vai queimar no inferno. Que não seja por isso, mas que os seus filhos possam olhar para você e ver que seu coração é um coração que ama ao Senhor. Que os seus parentes, que seus amigos vejam você um homem e uma mulher que adora o seu Deus, que não troca o seu Deus por nenhum prato de lentilha. Que as pessoas, ao estarem com você, que elas sintam o perfume de Cristo. Que as pessoas, ao estarem à sua volta, elas sentem um desejo de querer ter a mesma experiência que você tem com o Senhor.
que você possa estar em intimidade com Deus, que você possa ser você com Deus e ter aquele momento de privacidade com o Senhor, da qual ontem ainda nós falávamos sobre isso. Quando Isaac pediu para o servo, quando Abraão pediu para o servo dele buscar uma esposa para Isaac, o servo dele, ele era sem ansiedade, ele era um homem que examinava as coisas, ele não era precipitado, ele era um homem que ponderado. Seja um homem, uma mulher que aproveite o momento, a oportunidade de estar com o Senhor, de conhecer, de ter intimidade com o Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? A palavra do Senhor em Hebreus, eu vou ler. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, verso 15 ao 17, diz assim: diz assim, olha: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Toma cuidado que ninguém tenha, que nenhuma raiz de amargura brote do seu coração. E cuidado para que essa raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação, contaminando muitas pessoas. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, que passou a fome, daqui a pouco ele sentiria a fome de novo. Você entende o que é isso? Vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele é que foi rejeitado. É o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Ele foi rejeitado posteriormente. Primeiro ele rejeitou o Senhor, posteriormente ele que foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. Isso está em Hebreus 12, 17. E não teve como alterar a sua decisão. Embora, santo Deus, ele buscasse a sua bênção com lágrimas, ele não pôde alterar a sua decisão. Que nós possamos ser muito transparentes com o Senhor. E possamos ser... Abraão foi chamado amigo de Deus. E foi justificado pela fé. Por quê? Porque ele agiu mediante aquilo que ele disse, que ele cria. E nós declaramos tanto que cremos em Deus, que cremos em Jesus, que Jesus é a nossa vida, que vamos à casa do Senhor porque acreditamos que Deus existe. Mas isso acompanha aquilo que nós dissemos? Os nossos atos acompanham a nossa fé? Será que nós declaramos e as nossas ações mostram isso? Será que as nossas ações mostram o amor daquilo que nós dizemos que temos por Deus? Os nossos atos, eles mostram ações de homens e mulheres apaixonados por Deus? Que a partir de agora possam mostrar, né? Atos de homens e mulheres apaixonados por Deus. Apaixonados e querendo estar com o Senhor. Muitas vezes a gente fala: Maranata, Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, para quê? Será que eu quero estar com o Senhor na eternidade? Ou é só para não queimar no inferno, né? Quero estar com o Senhor na eternidade. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Santo Deus eterno Pai, não queremos ser, Senhor amado, como Esaú, Senhor, que vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. E depois, lá na frente, ele quis herdar a bênção e foi rejeitado, Senhor. E não teve como alterar a sua decisão. Mesmo depois que buscou a sua bênção com lágrimas. Mas nós queremos alterar a nossa decisão agora, Senhor.
E queremos nos arrepender de algumas atitudes que neste momento o Teu Santo Espírito nos traz à memória. De algumas ações que temos feito, algumas ações erradas, ou mesmo barganha que temos tido contigo, Senhor. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor amado. E queremos, Pai, ter um novo relacionamento contigo, Senhor. Queremos, Pai eterno, nos relacionar contigo como amigos. Queremos, Pai eterno, que o Senhor, segura nas nossas mãos e nos guia, Senhor amado, a caminhos de vida eterna, Senhor. Nos guia, Senhor amado, para estarmos contigo, Senhor. E queremos, Pai eterno, sim, mostrar, Senhor amado, para aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor, o motivo da nossa fé. Queremos exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, coloca sede no nosso coração. Santo Deus, sabemos que os dias são maus. Senhor, sabemos, Pai eterno, que o inimigo ele investe com todas as forças, querendo nos afastar de Ti. Senhor, através da televisão, através, Senhor amado, de internet, aparelhos telefônicos. Senhor amado, tem misericórdia das nossas vidas. Senhor, se o Senhor encontrar aqui neste lugar hoje algum coração de pedra, Senhor amado, troca e põe um coração de carne no lugar, Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. A Tua palavra diz que as Suas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Então tem misericórdia das nossas vidas. Senhor amado, não leve em conta, Senhor. Senhor amado, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados que temos cometido diante da Tua presença. Senhor amado, nos leva para o caminho do bem. Senhor amado, nos ensina. Senhor amado, que nós possamos, Pai, nos arrepender, Senhor, dos nossos atos. Senhor, nos lava com Teu sangue, Senhor Jesus. Nos purifica para sermos mais alvos do que a neve, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, sela os nossos lábios. Senhor amado, que a nossa mente seja, Senhor amado, mente de Cristo, Pai. Que nós venhamos a pensar, a termos pensamentos de paz. Porque os Seus pensamentos são pensamentos de paz. E que a nossa mente seja cativa a Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, que nós possamos, Pai, dar um bom testemunho de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha ficar na tábua do nosso coração e venha dar frutos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.